E aí pessoal, tudo bem? Professor Henrique, professor de Física, vamos fazer a questão 4 da PUC da página 64? Legal, então ele fala o seguinte, ó, eu tenho um balão que vai até uma grande altitude. Bom, então para a gente poder fazer essa questão tem alguns conhecimentos implícitos, algumas coisas que a gente tem que entender primeiro. Então para a gente encher um balão, a gente tem que pensar o seguinte, quando é que o volume do balão aumenta? Quando a pressão interna é maior do que a pressão externa, tudo bem? Por isso que quando a gente começa a encher o balão, tem que fazer aquela força, dar aquele trabalho. Beleza? Entenderam isso? Legal, então. Então é o seguinte, vamos para o nosso problema. O cara encheu o balão ao nível do mar, tudo bem? Se ele encheu o balão ao nível do mar, quer dizer que chegou uma hora com o balão já cheio, que a pressão interna era igual à pressão externa. Por que eu sei isso? Se a pressão interna for maior, o balão continua enchendo. Se a pressão externa for maior, o balão vai esvaziar. Se o balão está cheio, com volume constante, quer dizer que neste momento a pressão interna é igual à pressão externa, que eu chamei de P, que vai ser a minha pressão inicial. Tudo bem? À medida que o balão sobe, ó, o volume já aumenta, mas vamos entender esse raciocínio. Com o acréscimo de altura, o que acontece com a pressão externa? A gente sabe que quando a gente vai subindo na nossa atmosfera, a pressão atmosférica diminui, porque diminui a quantidade de moléculas e partículas, tudo bem? Então, quando aumenta a altura, diminui a pressão externa. Quando diminui a pressão externa, no primeiro momento, a pressão interna, que era igual à pressão ao nível do mar, é maior do que a pressão externa. Então, o que vai acontecer com o balão? O balão aumenta de volume. Até quando? Até as pressões se igualarem. Então vamos supor que aqui é 1 atm e aqui é 0,8 atm. Por que esse volume está maior? Porque aqui era 1 atm, mas aqui é 0,8 atm. Então o volume do balão aumenta até que as pressões de dentro e de fora se igualem, tudo bem? Entendido esse raciocínio? Vamos para a pergunta da questão. O que ele quer dizer com uma grande altitude? Quando ele fala em grande altitude, ele está dizendo para você, olha, eu vou ter uma grande mudança de pressão. Só para você ter uma ideia, a 10 km, que é mais ou menos a altura dos aviões em velocidade de cruzeiro, eu vou ter 0,2 atm. Tudo bem? Então quer dizer que uma grande mudança de altura na nossa atmosfera vai representar uma grande queda de pressão, tá? Então se eu aumentar muito a altura, a pressão externa vai ser muito menor do que qualquer pressão inicial, mesmo se eu estiver num lugar mais alto. Tudo bem? Então a pressão interna final é menor do que a pressão inicial, lá onde o balão foi cheio. O que vai acontecer? O balão vai ter que aumentar o volume até igualar as pressões interna e externa. Então o volume final é maior do que o volume inicial. Tudo bem? Por isso que o gabarito da questão é letra C de coxinha. Tudo bem? Valeu, abraço!